Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre pertencimento, o quanto nós já pertencemos e o quanto nós não temos ideia do quanto pertencemos e o que fazemos na necessidade de nos sentirmos pertencendo. Falando sobre o pertencimento, dentro das leis da constelação familiar, todos pertencem. Alguns são excluídos por algumas razões do sistema familiar, mas eu vou abordar um pouco mais especificamente, não exatamente sobre os excluídos e a necessidade de pertencimento dentro da constelação e aquilo que precisa ser incluído. Eu vou falar mais a nível do que isso produz, né? E para falar do que isso produz, eu vou falar de mim, né? Que produziu a mim. Eu faço parte de uma família ótima, né? Pai, mãe, com toda a estrutura de uma família, meus irmãos, né? Pessoas assim próximas, nada aparentemente excluído. Mas eu não me sentia muito fazendo parte, eu não me sentia pertencendo. Eu também não entendia muito porquê. Não entendia muito porquê, porque estava tudo em ordem, né? Mas, por exemplo, algo que fazia com que eu não me sentisse pertencendo é o fato de eu ser diferente daquilo que a estrutura da minha família se compunha. Então, por exemplo, eu venho de uma família evangélica, meus pais eram evangélicos e eu já nasci com os meus pais evangélicos. Então, eu estava naquela estrutura. Algumas coisas daquela estrutura eu entendo também que eu escolhi essa família e que eu nasci ali porque também era a minha história e era ali que eu tinha que estar e que tá tudo certo onde eu estava, né? Mas naquela época eu ainda não sabia que estava tudo certo como estava e eu me sentia um pouco diferente porque algumas coisas que eu via e ouvia ali não combinavam com aquilo que eu sentia. E eu tinha uma certeza absoluta que eu estava errada. E, independente de eu ter uma certeza absoluta que eu estava errada, eu precisava me sentir pertencendo. Então, eu fui tentando me enquadrar naquilo que eu ouvia como certo e que eu ouvia como errado. E fui tendo, assim, uma sensação de que eu não pertencia e de que tinha alguma coisa errada comigo. E fui tentando me enquadrar, mas não era possível para mim. Quando eu já estava numa idade mais adulta, na véspera de eu casar, o meu primeiro marido me perguntou por que eu ainda ia na igreja. E eu disse assim, eu tenho que ir porque pelo menos de vez em quando, e para não chatear meus pais. E ele me questionou uma coisa que foi bem marcante, ele disse assim, mas você vai por causa deles? E eu fiquei com aquilo, e aí eu entendi também que eu não estava sendo muito coerente com o que eu estava sentindo, porque eu estava indo para não gerar um conflito, né, com meus pais. E aí eu decidi que eu ia parar, de ir na igreja e parei, claro, gerou alguns conflitos mesmo, né, foi um momento também que eu tive assim um toque muito forte no meu coração, que meu pai veio conversar comigo, que ele era ancião da igreja. Ancião é tipo um pastor, né, da igreja, um dos pastores, e ele veio falar comigo sobre a minha saída da igreja, e aí ele me perguntou se eu estava certa do que eu ia fazer, e eu disse que sim, e ele disse que tá bom, que ele confiava em mim como filha e que como o ancião da igreja, ele precisava me falar aquilo que ele ia me dizer, então ele queria só pedir para que eu tivesse certeza, para não me arrepender depois, mas fica tranquila, porque como pai eu confio em você. Aquilo me deu uma base, né, dentro de mim, mas independente disso, como era uma
uma raiz muito forte de uma vida inteira. Minha mãe já nasceu crente, então é algo assim de muito cultuado, né? Foi na minha família. E quando eu parei, algum lugar dentro de mim eu me condenei. Eu me condenei e essa coisa assim de não pertencer não era tão clara, né? A vida foi passando, eu fui seguindo meus caminhos e muitos caminhos, frequentei várias escolas espirituais, várias escolas de autoconhecimento, né? E fui me compondo nisso. E eu fui observando que, de um modo geral, eu não me sentia pertencendo em nenhum lugar. E que todo o meu esforço era para me sentir pertencendo. Muitas vezes eu fui aceitando algumas coisas, né, em alguns lugares que eu estive. Por quê? Porque eu precisava me sentir incluída. E quando tinha algum lugar onde eu me sentisse um pouquinho mais incluída, aí tinha uma dificuldade muito grande, inclusive, de avaliar o meu tempo naquele lugar. Por quê? Porque aquilo me dava uma sensação de que aqui eu sou importante, aqui eu pertenço. E eu não entendia muito porque eu tinha esse conflito. Porque, afinal de contas, minhas irmãs são minhas melhores amigas. Eu tenho, assim, muita aproximação com a minha família, com minhas primas. E eu não entendia essa sensação de não pertencer. Não sabia de onde ela vinha, eu não tinha ideia do que era. Aí, quando eu comecei a conhecer constelação familiar, eu fui entendendo um pouco mais essa estrutura, né, do sistema familiar, né? Eu, filha, eu perante a relação com os meus pais, a filha, a pequena, e fui compreendendo o meu lugar na minha constelação. Eu sou a terceira filha, depois de mim tem o meu irmão, né? E aí eu fui começando a entender um pouco mais, mas de qualquer forma, o predomínio da minha sensação era de não estar fazendo parte. E eu comecei a observar também essa sensação de não estar fazendo parte. Eu compreendo hoje que eu estava fora realmente do meu lugar. Eu era a mãe do meu pai, energeticamente, fora do meu sistema. Eu era um pouco a mãe de todo mundo, né? Porque eu era grande. E, na verdade, eu não era grande, né? Mas eu agia como tal. Então, neste lugar, fora do meu lugar, eu não estou pertencendo em lugar nenhum também, né? E uma certeza que eu estava errada. Essa era uma certeza que eu tinha. De um modo geral, eu tinha uma certeza que eu estava errada e que sempre alguém estava mais certo do que eu. Isso fazia com que o quê? Eu defendesse muito o meu ponto de vista. Porque é como se eu tivesse que viver um convencimento. Eu tenho que convencer o outro que eu estou certa. Que se o outro acreditar que eu estou certa, então eu estou certa. E aí eu comecei a perceber essas confusões dentro de mim. E aí eu comecei a voltar para mim e ver o que eu poderia validar através de mim, né? E fui vendo que também tinha uma coisa de ter que estar sempre certa, né? E isso me trazia uma rigidez. Aí eu fui abrindo mão desses comportamentos, desses aprendizados, dessas crenças, né? Que se eu tiver certa, as pessoas vão acreditar em mim. Aí fui vendo que quem não acreditava em mim mesmo era eu, né? Porque também não faz a menor diferença se as pessoas acreditam ou não. Se eu não acredito, né? Não tem como eu me validar através de mim. E fui observando também o quanto que eu ia ficando, muitas vezes, presa em lugares onde eu sentia que eu pertencia, né? Onde eu tinha a impressão que as pessoas gostavam de mim, onde eu tinha a impressão que eu era importante, né? Ou que eu estava com alguém que me valorizava. E nesse lugar, eu fui percebendo que mesmo quando já tinha dado prazo de validade, né? Eu me mantinha ali. Eu me mantinha ali por quê? Porque ali é como se eu tivesse o meu lugar. Ali eu tenho um lugar, ali eu tenho uma importância, ali eu tenho um valor. Mas também fui vendo que não era através de mim,
né? Através de mim, através do que eu posso reconhecer de mim. E aí eu fui compreendendo essa importância de que para pertencer eu precisaria me validar. E o que é me validar, né? Vou lá, pego o carimbinho e validada, né? Não, não era isso. Era eu poder ser minha amiga, né? Eu poder aceitar o que eu estou e como eu estou. E eu digo eu estou, porque eu digo eu estou Ciari, eu estou psicóloga consteladora, né? Eu estou qualquer coisa, porque o que eu tô hoje, amanhã já não tô mais, né? O que se constrói com o meu dia de hoje, amanhã já não é mais, né? Porque já é uma outra parte. Então, quando eu estou conseguindo aceitar o que eu estou hoje, né? Quando eu tô conseguindo aceitar que às vezes eu não sou assim, aquilo que eu gostaria de ser. E quando eu falo eu gostaria de ser, eu tô falando de um eu idealizado, que quando eu estudei o Pathwork do Não Temas o Mal, a gente estudava o eu idealizado, né? Um resumão assim, bem resumão mesmo, é um eu que eu criei, né? Na esperança de ser aceita. E na esperança de ser aceita, e se eu for aceita, eu pertencerei. E se eu pertencer, tá bom, eu tô feliz. Por quê? Porque eu faço parte de alguma coisa, né? E eu continuo hoje compreendendo que o pertencimento, ele é necessário, tanto que aquilo que foi excluído precisa ser incluído. E não só como incluído, aquilo que foi excluído no sistema familiar, aquilo que foi excluído também no meu sistema emocional, porque muitas vezes eu me excluí. Eu me excluí porque me sentia excluída, e aí eu fiz uma crença de exclusão, né? E eu me excluí porque muitas vezes eu não pude validar o que eu sentia. Eu neguei, eu não tive coerência, né? Eu sentia uma coisa e acabava fazendo outra, na iminência de me sentir pertencendo, de me sentir aceita, e isso tudo para fora, né? Tentando que isso acontecesse de fora para dentro. E aos poucos eu fui migrando, né? E foi, eu costumo dizer que a única saída é escorregar para dentro. Mas quando a gente vem para dentro, também a gente encontra alguns sentimentos que não são assim muito acolhedores, muito agradáveis. Eu, por exemplo, aprendi muito a me julgar, me condenar. E aí, conforme eu fui aprendendo a acolher qualquer sentimento que vem, né? Se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu tô triste, eu tô triste. E se eu tô brava, eu tô brava. Se eu tô mal-humorada, eu tô mal-humorada. Sim, eu volto pra mim e vou me questionar o que que aconteceu, o que que me moveu, onde foi que eu me identifiquei, com que sentimentos, com que pensamentos que eu me identifiquei, né? E aí eu vou realmente fazendo essa nova avaliação, meditação, atividade física, tudo isso faz com que eu volte para mim mesma, né? Mas também a pesquisa no autoconhecimento. Eu fui fazendo também isso e faço até hoje e vou fazer sempre, né? Porque se eu tô aqui, está na vida, a vida tem para mim, né? Então, conforme eu vou me sentindo, me acolhendo, me aceitando, né? E isso não significa ser conivente com a minha insanidade, né? Significa, se eu vou me acolhendo e vou me aceitando, eu vou tendo mais responsabilidade, inclusive, para olhar com lucidez, para parar de me enganar, né? Sobre alguns assuntos que não são tão fáceis para a gente próprio resolver, né? Então, conforme eu fui fazendo este trânsito, eu fui podendo ter uma clareza, né? Do quanto eu me corrompi em muitas circunstâncias para me sentir pertencendo. E tô sempre fazendo a revisão, né? Para as pequenas corrupções que eu faço comigo mesma, só para ter a certeza de que eu estou pertencendo, né? Então, mas quando eu venho para esse lugar de poder relaxar no que eu sou e no que eu estou agora, eu vou conseguindo ser mais honesta, e sendo um pouco mais honesta, eu também vou me sentindo mais pertencendo,
porque aí não tem superioridade, não tem inferioridade, né? E tudo é um exercício diário, hora a hora, minuto a minuto, prestando atenção no que está pensando. Aquilo que eu estou pensando reflete em algum lugar no meu corpo do que eu estou sentindo. Aí eu venho para atenção no meu corpo, tá ok? O que é isso que eu estou sentindo? Que foi? Que pensamento me produziu isso? Que coisas que aconteceram no meu entorno? Então é uma observação constante. Isso quem ajuda muito para nós é a meditação, né? A autoobservação através da meditação. E hoje, assim, eu me sinto pertencendo a mim e sendo coerente e podendo abrir mão de coisas. E não é aquele abrir mão de tire da tua vida quem não é bom para você, não é nada disso. Porque tudo o que vem na minha direção é uma oportunidade de eu me ver e de eu me aprender. É uma oportunidade de eu me observar, né? Então tá, se uma pessoa me faz mal, eu não acredito que alguém me faz mal. Eu acredito sim que eu abro a porta para alguma coisa me pegar. E se eu abro a porta, só eu mesma posso fechar essa porta, né? Então, mas tem umas frases que assim, não sei quem me faz mal. Não, ninguém me faz mal, né? Mas se a gente for falar desse dito popular, se alguém me faz mal, eu preciso ver o que é que eu preciso mudar. Talvez eu esteja fazendo algum movimento de necessidade de me sentir pertencendo e vou permitindo coisas, né? Que eu posso não permitir. E da mesma forma, lugares, ambientes que nós vamos ficando só para nos sentirmos pertencendo, né? Então eu estou sempre refletindo sobre isso, porque essa é uma das leis da constelação que me chamou bastante atenção e me chama ainda, e eu vou sempre observando onde eu estou e o que honestamente eu estou precisando ali, e o quanto eu estou pagando um preço às vezes muito alto só para me sentir pertencendo. E quando eu digo só, eu não estou diminuindo essa demanda que nós temos, somos humanos e estamos aqui, né? Então é assim que funciona. Mas às vezes nos corrompemos e nos corroemos, porque não podemos assim ser honestos com aquilo que a gente está sentindo. Por quê? Porque não nos suportamos. E quando eu digo não nos suportamos, não estou falando daquela coisa do insuportável, estou falando não nos damos suporte. É como se eu não desse suporte para mim mesma, do jeito como eu estou agora. E aceitando do jeito que eu estou agora, seja lá qualquer tipo de sentimento, né, sem nenhuma aversão e sem nenhum desejo, eu posso manter uma equanimidade, não só na mente, né, mas manter uma clareza de onde eu estou, por que eu estou. Então, acho que é suficiente por hoje. Boa noite.